Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia. Glória a Deus pela palavra que nos alimenta. Glória a Deus pelo Espírito Santo que está conosco, que está em nós para nos capacitar em toda boa obra, para nos guiar em toda a verdade. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Seguindo os passos de Jesus. Meus irmãos, um líder religioso, ele pode ser uma inspiração, pode ser um exemplo de vida, mas um modelo, o verdadeiro modelo, o qual devemos imitar, é o Senhor Jesus. Ele é a perfeita expressão do Pai. Ele nos revela o Pai sendo um filho de verdade. Jesus, ele entrou neste mundo como um filho de Deus. Ele viveu como filho de Deus, ressuscitou como filho de Deus e ele vai viver eternamente sendo um filho amado de Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele se fez carne, se humilhou e se colocou na condição humana, e na condição humana ele foi um filho amado. Então Jesus, sendo este filho amado, ele deixa o exemplo para as nossas vidas, para que nós também venhamos ser filhos de Deus. Meus irmãos, esse é o nosso chamado, ser filho de Deus. Muitas pessoas ficam, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Meu querido e minha querida, o propósito, o chamado é ser um filho amado de Deus. Na igreja, no trabalho, em casa, na rua, comprando, vendendo, brincando, trabalhando, sorrindo, chorando, com saúde, doente, em todo tempo posicionado como um filho amado de Deus. E como que é que vive um filho? Vamos ver aqui Jesus no início da sua caminhada. Ele diz aqui em Mateus capítulo 3, na verdade, ele vai dar início aqui ao ministério dele, o ministério de Salvador do mundo. Mas durante toda a sua vida, ele se comportou como um filho de Deus. Ele era submisso aos pais, ele tinha prazer na lei de Deus, ele era uma pessoa que praticava ali o bem, uma pessoa que cuidava da sua vida, uma pessoa que desenvolveu ali uma profissão junto com o Pai. Ou seja, Jesus tinha uma vida equilibrada, porque desde o início ele era o Filho de Deus. E aqui em Mateus capítulo 3, no versículo 16, diz: depois de batizado. Vejamos que Jesus, batizado, esse batismo que era para os pecadores arrependidos, Jesus aqui cumprindo a justiça do Pai, dando o exemplo, ele também se submete ao batismo. E Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este é o meu Filho modelo. O Filho amado é o Filho modelo. O Filho amado ele era o primogênito, ou melhor, ele era o unigênito. Agora ele passa a ser o primogênito, Filho de Deus, porque a partir dele
vai ser gerada agora novos filhos. Por isso que a Bíblia vai dizer: todos quantos receberam Jesus como Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, de ser um filho amado de Deus, que se alegra com o Pai, que desenvolve um relacionamento de intimidade com o Pai, que ouve e obedece o Pai. Jesus sempre dizia: eu não faço nada de mim mesmo, tudo que eu faço, eu ouço o meu Pai dizer, meu Pai falar, então eu faço. E meus irmãos, o mundo, este mundo, toda a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Eu e você todos os dias precisamos falar: Deus, eis-me aqui, meu Pai, para ser este filho amado do Senhor neste tempo, nessa geração. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda. A criação está aguardando o quê? A revelação dos filhos de Deus. Imagina, meus queridos, as forças armadas cheias dos filhos de Deus, os governos das nações cheios dos filhos de Deus. Imagina a tecnologia sendo controlada pelos filhos de Deus. Imagina a ciência, a medicina sendo conduzida pelos filhos de Deus. Imagina as escolas sendo conduzidas pelos filhos de Deus. Imagina o comércio. Meu irmão, imagina aí um comércio onde ali comandado, administrado, gerenciado pelos filhos de Deus. Seria o céu na terra. Mas infelizmente muitos filhos não conhecem a sua identidade, não se posicionam, e o mundo infelizmente está indo de mal a pior. Por quê? Não tem a revelação dos filhos de Deus. Imagina aí todas as igrejas abarrotadas de verdadeiros filhos de Deus. Mas infelizmente o que vemos é falsos profetas enganando pessoas egoístas, ambiciosas, que não estão nem aí para o que Deus está falando, porque não querem ser filhos, simplesmente querem fazer as próprias vontades. E na primeira carta de João, lá no capítulo 3, versículo 10, ele mostra a diferença. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tem o filho de Deus e os filhos do diabo. Todo que não pratica justiça não é filho de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não amam seus irmãos. Então, meu irmão e minha irmã, aquele que é filho de Deus se posiciona na justiça, doa que doer, se posiciona em amor, aconteça o que acontecer. Vamos andar na justiça, vamos andar em amor, porque assim são os filhos de Deus. Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.